Olá! Vamos decifrar hoje a lógica por trás de um assunto que parece super complexo: o mercado de derivativos aqui no Brasil. Sabe, quando a gente olha para o mercado, parece uma sopa de letrinhas, né? Futuro de dólar, swap de juros, parece que cada coisa vive no seu próprio universo, sem conversar uma com a outra. Mas e se por baixo de toda essa aparente confusão existisse uma única lógica? Uma ideia super elegante que conecta quase tudo. Pois é exatamente isso que a gente vai ver agora. Então, o grande segredo é que existe uma fórmula fundamental que funciona como uma verdadeira chave mestra. Com ela, dá para precificar a maioria dos contratos futuros aqui no Brasil. Olha só para ela. Parece simples, né? Mas aqui está a base de tudo. Basicamente, o preço de um ativo futuro depende de três fatores. Primeiro, o preço à vista, o tal do spot, que é o preço do ativo para agora. Segundo, a nossa taxa de juros local, o DI. E terceiro, um rendimento específico daquele ativo, que a gente chama de cupom. Entender esses três componentes é o pulo do gato. Vamos ver como isso funciona na prática, começando com o campeão de negociação, o dólar futuro. O preço dele vem do dólar à vista, que é a PETAXE, da taxa de juros, que é o DI, e do tal cupom cambial que, falando de forma simples, é a taxa de juros em dólar que se negocia por aqui. E é aqui que a beleza da coisa aparece. Olha só o que acontece quando a gente vai para o futuro de Ibovespa. A estrutura é exatamente a mesma. O que muda? Bom, o spot agora é o valor do índice Ibovespa e o cupom vira o rendimento do índice, como os dividendos, por exemplo. Mas a taxa de juros, o DI, continua lá, firme e forte, como a espinha dorsal de tudo. E para fechar, a mesma lógica se aplica ao futuro de inflação, o IPCA. Isso é genial, porque mostra que existe um sistema, uma linguagem única por trás de tudo. Câmbio, bolsa, inflação, todos eles no fundo falam a mesma língua matemática. Certo. Então o primeiro passo nessa jornada é aprender a usar essa chave mestra. Para quê? Para conseguir calcular o que a gente chama de preço justo, o preço teórico de qualquer um desses ativos. Isso quer dizer ir muito além de só ver o número piscando na tela. É olhar para ele e saber quebrar, desconstruir o ativo nos seus três componentes. Quando a gente faz isso, finalmente entende por que o preço se mexeu. Não é só saber que subiu, é saber se foi por causa do spot, do juro ou do cupom. No fim do dia, dá para saber quem foi o herói ou o vilão do resultado. E vale lembrar que essa precificação funciona de duas formas. Para os ativos negociados na Bolsa, na B3, existe um preço único, público, que é a marcação a mercado. Agora, para operações de balcão, que são acordos mais privados entre instituições, como swaps, aí cada um usa seu próprio modelo de preço. É a chamada marcação a modelo. Beleza. Se a gente já entendeu de onde vem o preço, o próximo passo é meio óbvio, né? Medir e gerenciar o risco. E aqui tem um detalhe fundamental. A gente não mede o risco do produto final. Pensa num carro. O risco não é o carro. O risco está no motor, nos freios, nos componentes. No mercado, é a mesmíssima coisa. O risco não está no dólar futuro, e sim nos componentes dele. O spot, o DI e o cupom. Ou seja, para entender de verdade a exposição de uma carteira, não adianta só olhar para o valor total. É preciso analisar o risco de cada um desses três fatores. Às vezes, uma carteira parece protegida da variação do dólar, mas está totalmente exposta a uma pequena mudança nos juros, por exemplo. E aí as coisas se conectam de um jeito muito interessante. O motor matemático que a gente usa para medir o risco de uma carteira, o famoso VaR, é, na essência, o mesmo do modelo de Black and Scholes, aquele para precificar opções. Isso significa que os problemas e as limitações de um são os mesmos do outro, e que quem entende bem um tem o caminho meio andado para entender o outro. E essa conexão vai além. Conceitos que parecem de mundos diferentes, na verdade, são espelhos. Na renda fixa, a gente usa o termo duration para medir a sensibilidade do preço aos juros. Sabe como isso se chama no mercado de opções? Delta. É a mesma coisa. E a convexidade da renda fixa é o gama das opções. É a mesma derivada matemática, só que com um apelido diferente. Tá, mas no fim das contas, por que é tão importante dominar essa abordagem unificada na prática, no mundo real? Bom, porque com esse conhecimento, quem trabalha na tesouraria de uma empresa consegue gerenciar o risco de forma muito mais precisa. Quem é consultor consegue criar soluções financeiras mais sofisticadas. Quem é assessor de investimentos consegue finalmente explicar de um jeito claro por que a carteira do cliente variou. E para quem opera no dia a dia, para o trader, isso é ouro. É entender a fundo a formação de preço e enxergar oportunidades que a maioria não vê.
No final, é a diferença entre olhar para o mercado e ver um monte de peças soltas de um quebra-cabeça e conseguir enxergar o mapa completo, onde tudo está interligado. A gente para de ver o caos e começa a entender a matriz que conecta cada movimento. Já imaginou o que isso significa? Enxergar a matriz por trás de tudo que acontece no mercado? Pois é, esse é o poder de ter a chave mestra em mãos.